Quando tu pensa em goleiro que faz diferença na Champions, vem quem na cabeça? O Courtois, obviamente, mas ele não jogou hoje. Na ausência do Courtois, apareceu outro goleiro lendário pra fazer uma atuação que pra mim é 10 de 10, né? O que o Neuer fez hoje é um completo absurdo. Ele é um dos grandes responsáveis por essa vitória do Bayern de Munique, que também é mais time. Vamos combinar, muito mais bem treinado, muito mais bem entrosado. Mas mesmo assim, o Real Madrid tem alguns dos melhores jogadores do mundo e meio que assim, num estilo de jogo completamente diferente, mas apostando em contra-ataque, bola direta e tal. Mas dentro do que propôs pra jogar, fez uma boa partida e poderia inclusive ter empatado no mínimo. Beleza, rapaziada? Vamos falar desse jogo aqui que, cara, acima de tudo, assim, foi um jogaço, cara. Foi um jogaço. É pra isso aqui que o cara vê Champions League, pra assistir os melhores jogadores do mundo desfilando. Quem é neutro, tenho certeza que se divertiu absurdos nessa partida, porque dá muito gosto de ver. Quando além de atmosfera, rivalidade e tal, também tem um jogo bem jogado, né? Isso aqui foi um jogo muito bem jogado, dos dois lados, na minha modesta opinião, na maior parte do tempo. O Bayern de Munique começou mais em cima, cara, até que teve essa chance do Upamecano. Cara, o Upamecano, o que eu vou falar pra vocês, né, velho? É uma coisa, assim, realmente surreal. O Kimmich faz uma bola perfeita aqui pro Harry Kane, o Harry Kane só ajeita. E olha o Upamecano aqui, não é nem na marca do pênalti, o cara tá na linha da pequena área, é só correr pro abraço, irmão. Como é que pode um cara ser tão caneleiro, velho? Ele pega com a sola do pé da bola, eu não consegui entender. Cara, se ele fingisse que ele tava na defesa e que ele tinha que mandar uma bica pra frente pra afastar a bola, ele ia chutar melhor do que ele chutou, tentando fazer sei lá o que ele quis fazer aqui. Né? E a bola sequer vai na direção do gol direito, ela vai pra baixo, dá uma picada, ele tenta tirar de novo e aí aparece ali o nosso querido Carreiras pra salvar o Real Madrid. Né? O Bayern de Munique tava num estilo de controlar a posse de bola, pressionando o Real Madrid na defesa dos caras, e o Real Madrid apostando na velocidade do Mbappé e do Vini Júnior na maior parte do tempo, né? Só que tem alguns lances que mudam um pouco a partida, que bagunçam as questões táticas. Por exemplo, o Neuer saindo jogando aqui de forma horrorosa, né? Botando nos pés do Alexander-Arnold, e essa jogada no final das contas deu o Arda Güler conseguindo enfiar pro Mbappé passar nas costas do Upamecano e bater para a primeira intervenção do Neuer na partida. Ele que fez uma partida assim, bicho, é pra entrar pra história mesmo, né? Muito, muito boa. Aqui mais uma vez em que o Real Madrid consegue chegar, é impressionante como tu vê na jogada 2 jogadores do Real e 5 do Bayern de Munique, mesmo assim tu sabe que o Real Madrid pode fazer gol, porque não são 2 jogadores qualqueres, né? São simplesmente Mbappé e Vini. É, amigo, tem que voltar todo mundo do Bayern correndo pra parar esses dois aí, não é fácil. O Mbappé bota pro Vini, o Vini corta pra dentro e manda no cantinho. E lá aparece Manuel Neuer, né, pra pegar essa pelota lindamente. Aqui é um passe errado que eu acho que vem do Alexander-Arnold, né, pro meio. O Bayern de Munique recupera e em 2 toques, acho que é do Kimmich pro Olise, do Olise pro Gnabry. O Gnabry sai na cara do gol. O Olise deu um gol pro Gnabry aqui, né, é só dominar e sair pro abraço. Mas ele não conseguiu dominar a pelota e acabou deixando ela livre ali pro Lunin pegar, né, o Gnabry que depois teria sua melhor chance no jogo quando o Thiago Pittard, esse gurizinho que o Arbeloa tem dado muita oportunidade porque ele consegue funcionar como meio que um volante criativo, né? O cara que vai lá pra trás pra buscar a bola na zaga e fazer o time rodar. Só que eu lembro que ele fez uma falha muito grotesca contra o Manchester City, não sei se vocês lembram, que ele tava sendo pressionado, eu não sei se era pelo O'Reilly, quase na pequena área, e aí ele perde a bola, o O'Reilly manda pro gol e o Courtois faz uma defesa assim, monstruosa pra salvar o Thiago. E nessa aqui ele foi muito mal, cara, não sei se é inexperiência, um pouco de nervosismo, mas ele foi devolver a bola pro Lunin e fez um passe horrível dando os pés do Gnabry, e o Gnabry também se precipitou um pouco, penso que se ele domina, consegue de repente pensar a finalização com mais calma, ele conseguiria fazer o gol, mas ele tenta mandar de primeira no cantinho e o Lunin acaba consertando a cagada, né? Enquanto isso, o Real Madrid de vez em quando nesses ataques rápidos conseguia sair. Aqui uma bola que o Vini cai da ponta pro meio e acha o Valverde, e de repente a gente se vê com o Real Madrid nessa situação aqui, que eu acho incrível porque eu venho estudando sobre a Holanda de 74 do futebol total para fazer um vídeo pro canal, e naquela época, isso que o Real Madrid fez hoje aqui era considerado revolucionário, porque tu pode ver, o Vini caiu da ponta pro meio, o Thiago Pittard, que é o volante, tá caindo pela ponta esquerda. O Valverde que tava pela direita tá caindo pelo meio. E o Mbappé que tava jogando mais pelo meio tá caindo pela ponta. Então todo mundo trocou de posições quase como num carrossel. Tal qual o carrossel holandês. Eu tô exagerando, mas realmente naquela época trocar de posições assim não era uma coisa tão comum no futebol. E hoje a gente vê numa jogada banal do Real Madrid, por exemplo, todo mundo fazendo seu papel bem direitinho. Na hora que o Vini cai, por exemplo, o Thiago já se projeta na ponta esquerda como deve ser. Enfim, efeitos, resquícios daquela Holanda daqueles tempos, né? Aí o Valverde coloca uma bola fantástica pro Mbappé, ele finaliza muito bem
E quem é que tava lá no auge dos seus 40 anos? Manuel Neuer. Né, Manuel Neuer, no complicado, no pá, 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 pá. Até que sai o gol do Bayern de Munique. Nesse momento, o Bayern dominava a partida, né? A posse de bola era praticamente toda deles. Tu via que era um time muito entrosado, que mantinha a posse, tocava de um lado pro outro, sem que o Real Madrid conseguisse interferir muito nisso. É claro que quando o Real saía, eles tiveram as melhores oportunidades, tá? O Bayern tava controlando o jogo, mas sem conseguir criar tanto. Até que acontece o que o Bayern esperava. Quando um time tá tocando a bola com muita posse, de um lado pro outro, do outro pro um, e vai, nem sempre é porque eles não têm criatividade, é porque o time simplesmente tá tendo dificuldade pra penetrar na defesa adversária e fica tocando a bola pra procurar um espaço que se abra, um erro de marcação do adversário, alguém que faça uma corrida esquisita do Real Madrid pra conseguir encontrar uma avenida de passe ali e fazer o gol. E o Bayern nesse momento aqui se beneficiou exatamente disso, de um erro do Real Madrid que parece simples, parece banal, mas foi esse erro que foi a diferença pro Bayern abrir o placar. Porque se antes o Real tava bem postadinho, conseguindo parar os caras, dessa vez o Vini erra um passe aqui, né, que ele manda no Olise, a bola bate meio que no cotovelo, mas junto ao corpo aqui sem nenhuma intenção, sem nenhum braço aberto nem nada, e a bola fica com o Kimmich. Aí o Kimmich manda no Gnabry, o Gnabry é muito bem marcado por 3 jogadores, mas ao mesmo tempo tu se pergunta, será que 3 caras deveriam ir em cima do Gnabry ao mesmo tempo, sendo que um deles é o zagueiro, né? O zagueiro talvez deveria estar mantendo mais a posição ali. Ele toca pro Kane, o Kane também tá muito bem marcado, mas consegue botar de novo pro Gnabry, e aí vem o 1 contra 1 do Luiz Dias contra o Trent Alexander-Arnold. Em geral, o Arnold vai tomar a bola nas costas, foi exatamente o que aconteceu. O Gnabry faz um passe perfeito, aliás, boa temporada do Gnabry, né? Que bota pro Luiz Dias, o Luiz Dias sai na cara do Lunin e faz o 1-0. Nesse momento, era merecido pela forma como o Bayern jogava, que pra mim é um pouco encantador assim, mas ao mesmo tempo as melhores chances tinham sido do Real Madrid, né? Aqui tem um lance que o Vini pede pênalti, na minha opinião não foi absolutamente nada, né? Segue o jogo. E aqui começa o segundo tempo da pior maneira possível pro Real Madrid, né? Porque o Vini toca pro Carreiras um pouco na fogueira, mas acho que o maior erro é do Carreiras aqui, né? Que não consegue controlar a bola. Vem o Pavlovic, rouba, e aí sai o gol do Kane, quando o Olise puxa pra dentro. E eu vou te falar, né? O Real Madrid, olha como é que eles deixaram o Kane. Não, o Kane tá completamente livre, a ponto de ele tá com os dois braços assim, ó, aqui, toca pra mim. O bicho completamente livre, e tu sabe que se o Kane tiver nessa posição, de frente pra área, com espaço, no mínimo acertar no gol ele vai. Dificilmente não vai. Poderia cair até na perna esquerda, que também é fantástica dele aí. E aí o bicho faz uma tacada de sinuca, ironicamente quase a la Toni Kroos, né? E manda no cantinho do Lunin pra fazer 1-0. Mereceu. Porque eu sei que marcar não é fácil, mas tu deixar o melhor jogador do time adversário, possivelmente o melhor jogador do mundo na temporada, livre, sozinho, o cara mais perto dele tá tipo, sei lá, 5 metros de distância, é complicado, né? Mereceu o Real Madrid tomar isso aqui com 20 segundos do segundo tempo. Isso aí desorganiza completamente a equipe e o Real Madrid ficou muito nervoso, cara. Quando voltou do replay desse gol, já tava nesse lance aqui, ó. Olise chegando na ponta direita, finalizando e o Lunin pegando. Logo depois, bola na área. Alguém vai finalizar, acho que é o Pavlovic. Não, o Stanisic, né? Que finaliza todo errado, a bola bate no Arda Güler ali, ele não consegue fazer o gol. Depois mais uma, o Valverde perde a bola aqui, o Harry Kane só não sai na cara do gol livre porque ele não teve a velocidade pra botar na frente. O Valverde consegue se recuperar e travar o chute. Aí depois vem o Olise, cruzamento na área, e o Upamecano aparece de cabeça livre no segundo pau, a bola passa muito perto. O Bayern de Munique muito mais próximo do terceiro gol do que o Real Madrid estava do segundo. O Real sentiu para caramba esse gol que eles tomaram do Bayern logo no começo do segundo tempo e bagunçou a equipe, né? Eles só foram conseguir melhorar depois que o Upamecano arma uma deles. O Upamecano e Noite de Champions, vocês sabem que é um casal que vive brigando, né? O Upamecano, ele é um cara que ele é basicamente uma bomba relógio. Mesmo quando ele tá jogando bem, tu pode sempre esperar que ele vai fazer alguma cagada, né? Ele é um bom jogador, acho que hoje, até o momento desse erro aqui, ele vinha acertando na maior parte dos lances, inclusive teve vários momentos em que ele tava no 1 contra 1 contra o Vini, né? Sempre uma marcação muito individualizada em cima do Vini, e ele ganhou várias do Vini na correria, no corpo, então o Upamecano não fazia um mau jogo de jeito nenhum, fora aquele gol perdido horroroso dele na pequena área, mas aqui ele upamecanicou, né, porque vem essa bola fantástica do Alexander-Arnold pra frente, né, não é nem necessariamente uma bola pro Vini, é uma baga pra frente pro Vini correr, né, o que também não necessariamente acho ruim, o Vini ganha várias dessa, né, e o Upamecano sozinho, não sozinho, ele tá marcado pelo Vini, mas tipo, ele tá inteiro na bola, né, ele tá muito na frente, ele tem todas as condições de recuar a bola, dar um chutão pro lado, ele bota de cabeça, cai sozinho,
E o Vini na cara do gol acaba se precipitando um pouco também. Creio que o Vini teria toda a capacidade de driblar o Neuer aqui, por exemplo. Mas o Neuer fecha bem o gol e o Vini manda pelo lado de fora da rede. Depois disso aqui, o Real Madrid cresceu. Então meio que pra mim, esse erro do Upamecano acabou meio que revitalizando um Real Madrid que estava em grande parte ali nas cordas, né? Aí tem esse lance aqui fantástico em que o Arda Güler passa pelo, não sei quem aqui, acho que o Pavlovic e mais o Gnabry. Vocês lembram daquela questão de quando o Brasil é eliminado para a Bélgica na Copa do Mundo, que todo mundo fica culpando o Fernandinho de não ter feito a falta tática no Lukaku? Então, o Gnabry tenta fazer a falta tática no Arda Güler, não consegue, dá o carrinho e erra. Depois o Kimmich tenta fazer a falta tática no Bellingham, não consegue agarrar o Bellingham. Aí ele bota no Mbappé, o Mbappé na hora que ele domina já bota na frente do Jonathan Tah, e aí não tem como segurar, né, rapaziada? Ele finaliza, vai fazer o gol e aparece mais uma vez Manuel Neuer para fazer praticamente a terceira defesa idêntica dele no jogo, com finalizações que vieram no canto, baixas, rasteiras, fortes, e ele teve não só envergadura, como aquele braço de ferro que a gente tá acostumado a ver do Neuer, em que o bicho não treme, cara. Se ele botou a mão na bola, a bola não vai passar, né? E ele conseguiu defender essa aqui de forma fantástica. Eu só queria lembrar pra vocês que esse cidadão, tá? Não só tem 40 anos, como tá voltando de lesão, né? E o bicho simplesmente fez uma atuação que pra mim é 10 de 10, tá? Fantástica. O Real Madrid ainda teve mais algumas chances, porque o Bayern de Munique, mesmo vencendo, eles têm esse lance de continuar pressionando, continuar indo pra frente, atacando com muita gente, ao invés de manter uma postura um pouco mais conservadora, né? De repente mantendo mais gente na defesa na hora de atacar. E daí tem essa bola que o Carreiras manda aqui pro Vini. O Vini tabela com o Mbappé de forma linda, bota o Mbappé na cara do gol. E aqui o Neuer não precisou intervir porque o Mbappé errou, né? Tirou demais do gol, aí perdeu. Aqui mais uma vez o Real Madrid, agora acordado, né? Que bota pro Valverde, ultrapassou aqui o Alexander Arnold e vem o cruzamento. O Mbappé, vocês podem ver que tá fazendo a correria por trás do Upamecano, só que na hora que a bola sai, aí o Mbappé desvia e corre pro canto. Um instinto de artilheiro, assim, que talvez é uma coisa até que não se ensina tanto, né? O cara com um instinto predador dentro da área pra buscar o espaço, e a bola veio justamente onde ele tava. Ele pegou muito mal, ele quase pegou igual o Upamecano na bola, né? Mas a verdade é que ela entrou. E assim, o Neuer tava pegando, tá? O Neuer tava pegando, ele tava caindo, ele conseguiu tocar na bola, ela bateu no travessão e picou dentro do gol. Então foi gol do Mbappé aí, mas acho que o Neuer tava brilhante na jogada mesmo, dentro do possível, né? Aqui logo depois vem um lançamento do Kimmich perfeito e o Harry Kane faz um giroscópio dentro da área pra mandar passando muito perto do gol. Aqui mais um lance em que o Vini entra na área e pede pênalti, que não foi absolutamente nada. O Vini, cara, eu adoro o Vini, defendo o Vini, sou fã do Vini, o futebol do Vini pra mim é maravilhoso, mas o bicho não consegue ficar um lance sem reclamar de alguma coisa. Toda vez que ele perde a bola, ele quer falta, pênalti ou cartão pro adversário. É uma coisa maluca, cara. Aqui só pra mostrar, ó, como o Bayern de Munique continuava descendo com muita gente, né? 5, 6 jogadores no campo de ataque cada vez. Isso proporcionava que o Bayern de Munique, mesmo estando atrás do placar, ao invés de encontrar uma defesa do Bayern mais postadinha, conseguia encontrar uma defesa do Bayern muitas vezes mais aberta, pronta pra ser contra-atacada, né? Esse aqui é um lance maravilhoso também que o Mbappé coloca pro Vini na correria aqui. O Upamecano tá marcando e acaba não conseguindo evitar o chute, mas aí o Neuer pega, né? Com aquela famosa defesa de manchete que ele já fez tantas vezes na carreira. E vocês podem ver, ó, que nos últimos 15 minutos, mais ou menos, naquele período depois do gol ali, o Real Madrid acabou crescendo bastante e conseguiu criar chances com essa questão do Bayern de atacar em cima, né? Aqui mais uma vez o Upamecano quase entregando, rapaz, essa aqui por pouco, depois ele mesmo que consertou o lance, né? Mas por pouco ele não entregou essa aqui. E o Bayern de Munique, quando chegou no final do jogo, também encontrou um Real Madrid saindo mais, então o jogo ficou um pouquinho mais laicar e o Bayern teve trocentas chances para fazer o terceiro gol e desperdiçou. Se for eliminado, vai fazer falta. Pra não falar daquele gol do Upamecano lá, né? Porque aqui vem o Stanisic com a chance de fazer um cruzamento perfeito aqui. Ele erra, né? Acho que é o Militão que tira no meio do caminho. Depois tem mais uma chance do Bayern que o Olise acha o Davis entrando livre. O Davis bota pro Musiala. E o Musiala pega todo torto na bola, manda pra fora. Aqui uma chance do Mbappé que ele carrega sozinho e manda pertinho da trave, né? Mas outras do Bayern de Munique, ó. Isso aqui acho que é o Luiz Dias descendo. Cara, faz esse passe por cima, meu amigo. Faz esse passe por cima. Ele mandou por baixo e errou na força. Mas o Olise estava livrinho para fazer mais um gol aqui, né? O Luiz Dias estava muito mal no final do jogo, muito cansado. Aqui mais uma que cai, acho que com ele de novo, né? E o Olise no segundo pau, pedindo, implorando, livríssimo, implorando para pegar essa bola. E ele erra mais um passe, né? E o Carreiras acaba tirando. Olha o Olise, cara. Olha quão livre ele tava. O Carreiras acaba tirando aqui. O Luiz Dias demorou muito para sair. O final do jogo dele foi horrível. Ele tava errando tudo e muito cansado, né? E eu não entendi por que o garotinho Leonard Carroll, é difícil falar o nome dele, né?
não jogou. Esse gurizinho aí que tá jogando um absurdo na temporada do Bayern de Munique, tava no banco, pô. Eu não sei se ele tá lesionado, algum problema físico, não tava 100%, mas o Kompany não quis colocar ele, achei loucura. E no final do jogo tem um último lance polêmico em que a bola vai no meio da área, o Olise mata no peito e o Carreiras chega de trás, nas costas, e na minha opinião faz o pênalti. Porque não é um jogo de corpo. O jogo de corpo é aqui, ó. Nas costas, tu chegar empurrando o cara assim, não tem nada que o Olise possa fazer. Ele tá ali se esticando pra defender, de repente vem um tranco nas tuas costas. Isso aqui, na minha modesta opinião, é penal, não foi marcado. Gerou essa cena aqui, que é digna de pôster de filme, né, do Olise. Mas no final das contas, acabou 2-1. O Bayern de Munique, pra mim, é um time muito superior, muito mais bem treinado e entrosado. Ao mesmo tempo, o Real Madrid é um time que nesse tipo de jogo de contra-ataque rápido, eles são absolutamente letais e tem jogadores capazes de fazer diferença a qualquer momento, em qualquer oportunidade, principalmente o Vini e o Mbappé, fora os outros coadjuvantes, entre aspas, que também podem ajudar, né? Então eu não duvido que o Real Madrid possa virar isso aqui na Alemanha. Vai ser complicado, porque o Bayern não é um timezinho qualquer também não. Mas no final das contas, colocando tudo na balança de como é que foi o jogo, mesmo o Real jogando mais no contra-ataque, eu acho que esse jogo poderia tranquilamente ter acabado o empate. Não acabou por causa de um homem. Esse homem se chama Manuel Neuer e pra mim, no meu ranking pessoal, é o melhor goleiro que eu já vi na minha vida. Beleza? Eu não vou falar da história do futebol porque tem muito goleiro que eu não assisti, né? Mas dos que eu vi, pra mim é o Neuer em primeiro. Ainda que o Courtois, cada temporada que passa, ele vai chegando mais próximo do Neuer, né? Na minha classificação. Eu acho que o Courtois hoje é o segundo na minha lista. Mas o Neuer continua sendo o primeiro. Ele é um goleiro espetacular. Não é à toa que muitos consideram aí que ele é um dos caras que ajudou a revolucionar a posição nesse século, né? Gols esperados, 3-2, talvez seria um placar mais justo pro jogo, tá? Pelo que foi o jogo aí, com tanta chance criada. Olha só, 20 finalizações de cada um. Grandes chances, 4 do Real Madrid, 3 do Bayern de Munique. Vocês revejam como são as coisas. Queria fazer um convite pra você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E amanhã vai ter o pós-jogo aí de Barcelona contra Atlético de Madrid, fechou?